Chega um momento na vida em que é preciso tomar uma decisão adulta, mas ainda não somos tão adultos assim. O momento de escolher uma carreira, de se inscrever no vestibular. Esse momento aflitivo para tantos jovens é tratado com bom humor e de forma esclarecedora no jogo Profissio Game, desenvolvido pelo psicólogo e orientador vocacional Eliseu Oliveira Neto. Eliseu, você é psicólogo e orientador vocacional. Portanto, você convive o tempo inteiro com esse momento decisivo da vida, que é a escolha da profissão. Mas é tão complicado, não é? É tão jovem ter que escolher uma profissão que se vai exercer o resto da vida. É muito difícil, né? Primeiro por causa da idade, porque com 15, 16 anos eles não têm nem experiência para isso. Como é feito no Brasil, que não se tem o hábito desse jovem trabalhar e aí adquirir a experiência no mercado de trabalho. Então esse cara estuda e de repente ele se coloca no mercado de trabalho e aí está desesperado, né? Não sabe o que fazer com esse estudo todo. Então foi por isso que você resolveu criar esse jogo, o Profissio Game, para ajudar esse jovem? O Profissio Game surge de uma história. Eu fazia um trabalho com crianças de um abrigo que tinham HIV, ou eram filhos de soro positivo. Então ou eles tinham HIV ou eram filhos de parentes. E a criança de abrigo, com 18 anos, ele tem que sair de lá. Então me chamaram para fazer um trabalho com eles lá, para testes, cursos técnicos, cursos de capacitação. Só que esses meninos tinham muita dificuldade de falar de futuro. Claro, né, a expectativa dele de futuro era terrível. Então as técnicas mais conhecidas de orientação não funcionavam. E aí a gente teve a ideia de trabalhar com jogo. E quando a gente viu isso, que isso podia se aplicar para qualquer adolescente. Qualquer adolescente tem essa dificuldade de falar de futuro. Como é que funciona o Profissio Game? Olha, o Profissio Game é um jogo de tabuleiro, então o garoto ele vai jogando e tem as casas, né? Na casa amarela ele tem que adivinhar a profissão, então a gente vai descrever para ele, ele tenta acertar se ele sabe ou não. Esse profissional desenvolve teorias fazendo testes e experiências em laboratório, com o objetivo de descobrir a utilização da física nas áreas de acústica, atômica, mecânica, nuclear, partículas elementares e matéria condensada. Ele busca soluções práticas, criando e aperfeiçoando produtos em áreas como materiais, instrumentação, médica, ótica, magnetismo, estudos de superfícies, acústica e vibração mecânica. Ele trabalha em indústrias, laboratórios na área de mecânica, energia térmica, ótica, eletricidade, magnetismo, eletrônica, instituições de pesquisa, hospitais e instituições de ensino. Físico, isso aí. E as cartas azuis têm o quê? São assim, são uma história que tem as alternativas. Por exemplo, você é médico, chega uma menina doente na sua clínica particular. O que você faz? Atende ela, manda ela voltar depois. Você é dentista, a sua melhor cliente leva a filha muito chata para uma consulta. Ela não deixa dar anestesia porque tem medo de injeção. O que é que você faz? Coloca assim mesmo, enfia a injeção nela, chama alguém para ajudá-la e dar anestesia à força, ou espera 2 horas até a mãe convencer a menina a ser atendida. 2 horas. A mãe te oferece uma recompensa pelo trabalho, mas seus outros pacientes ficaram furiosos. Avance só uma casa. E aí ele vai andando para frente ou para trás no jogo de acordo com o que ele faz. Então, por exemplo, como é que você, o profissional de orientação vocacional, utiliza isso? As cartas amarelas é mais para ensinar mesmo, porque ensinar as profissões é muito árduo, né? Fazer esse cara entender, por exemplo, que relações internacionais não é para quem fala inglês, é um curso de política. As cartas azuis é para levar uma reflexão, por exemplo. O médico, se ele atende a menina doente, no dia seguinte tem uma fila de pessoas querendo ser atendidas de graça, porque o médico não pode atender de graça, tem que cobrar. Faz esse jovem se imaginar como é que é ele dentro daquela profissão. Então, se ele escolheu ser medicina só para cuidar do outro, ele vai ter que entender que ele vai ter que ganhar dinheiro com isso. Sair um pouco do universo da fantasia e entrar mais na realidade do profissional. Tem uma crença assim, generalizada, não é? Que quando a criança tem uma habilidade, ela terá necessariamente uma vocação correspondente. Exatamente. Isso é mito? É mito. Não é porque o cara é bom em matemática, em física, que ele tem que fazer engenharia. Aquele raciocínio lógico dele na matemática pode fazer dele um psicólogo fantástico, que vai entender melhor o que acontece com o seu cliente. Ou então aquela habilidade humana vai fazer o cara ser um engenheiro e virar o chefe da empresa, porque além de engenheiro, ele tem capacidades interpessoais de se relacionar com o grupo. As competências não podem determinar a escolha. A escolha tem que vir do desejo. Agora, a tendência de escolher a profissão dos pais é muito forte, né? É muito forte. Até porque, às vezes, o adolescente tem essa ideia de que o caminho já está feito, de que é mais fácil, de que ali ele vai se dar melhor.
Mas não é muito assim, né, que funciona. Tem uma pesquisa que foi feita em Harvard perguntando o que leva alguém a se dar bem na profissão. 83% escolheu uma profissão que dá dinheiro e 17% escolheu aquilo que gosta. Ele procurou esses caras 20 anos depois e encontrou 101 milionários. Desses 101, só um estava na maioria que foi fazer o que dá dinheiro. Os outros 100 foram aqueles que foram fazer aquilo que gostam. Porque esse cara é mais criativo, esse cara é mais inovador, ele chega em casa e ele continua pensando naquela profissão, ele bola maneiras diferentes de exercer. Isso é o que faz a diferença de alguém enquanto profissional hoje. Então os pais devem ajudar esse filho a pensar assim, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que eu vou me dar bem fazendo? O que eu vou ser criativo? O que eu vou fazer diferente? É isso que faz alguém se dar bem no mercado hoje em dia. Tem muita gente que vai pela cabeça dos pais, os pais falam, pô, acho que você tem a ver com isso, mas eu falo, não, eu não gosto disso. É justamente o que aconteceu comigo numa época atrás. Mas eu não gosto disso, mas tá atento, tem a ver contigo, pô. Você fala muito, você é bem tagarela, aí eu... Tá bom, né? Mas não é o que eu queria pra minha vida. E isso acontece com meus amigos também. Criado pelo psicólogo Eliseu Oliveira Neto, o jogo Proficiogame é uma ferramenta usada em consultório para ajudar os jovens a pensarem em seu futuro profissional de uma forma divertida. Eliseu, o jogo está disponível comercialmente ou ele é mesmo instrumento de trabalho para especialistas? Olha, ele está disponível, mas a gente não recomenda que algum pai compre para jogar com seu filho. A gente acha que tem que ter um orientador, alguém que conheça as profissões, que possa tirar as dúvidas, que possa conversar, levantar uma discussão, né? O que é ética, o que é trabalho, como é que funciona cada coisa para ser melhor utilizado. Eliseu, você e a sua equipe criaram também uma peça de teatro, né, para ajudar os jovens a escolher a profissão. Como é que é isso? Como é que funciona? É dentro de um projeto, que é um projeto que leva o aluno dentro da universidade. Começa com uma palestra comigo, onde a gente fala sobre as profissões, onde fala sobre o que é o mundo do trabalho. Depois ele vai conhecer os espaços da universidade e ele volta para assistir essa peça, que é uma menina que está em dúvida sobre a escolha, está muito ansiosa com aquilo, ela está passando mal, e aí ela entra num mundo dos sonhos, é meio que baseado aí na Alice no País das Maravilhas, e ela começa a se questionar, então, como é que se escolhe uma profissão. Mas tem muitas profissões, assim, algumas profissões são escolhidas por muitos, e tem muitas profissões que ficam aí esquecidas, exatamente. Não é isso? Como é que vocês fazem para apresentar essas outras opções? A gente utiliza muito essa coisa dos jogos. Quando a gente faz o trabalho na escola, eu faço uma maratona. A gente tem 5 naipes. Então aqui eles, ó. O naipe azul, você está vendo que tem uma bordinha ao redor? O azul são profissões, né? Médico, dentista. O amarelo é o local de trabalho, é onde esse cara trabalha. O rosa é a tarefa, o que esse cara faz de profissão. O verde é o que ele usa para trabalhar, e o laranja é que competências ele tem que ter para esse trabalho. Vocês têm que ter uma carta de cada cor. A gente vai na escola e fica 2 sábados, por exemplo, na escola, ou sábado e domingo. A gente às vezes faz um retiro com os alunos. A primeira etapa é uma parte de autoconhecimento, então mapear as competências, as habilidades desse cara. E o segundo dia é uma gincana de jogos. Então tem baralho, tem jogo de tabuleiro, tem torta na cara, tem uma infinidade de jogos onde ele vai brincando, ele vai jogando, e quando ele vê no final do dia, ele aprendeu um monte sobre as profissões, e isso ajuda ele nessa tomada de decisão. Demorei um pouco para decidir, mas escolhi arquitetura. Assim, acho o curso interessante, gosto de desenhar assim, projetos, essas coisas todas. Procurei profissionais da área para saber como funcionava, já fui na FAO, na UFRJ, também conheci o prédio. Você, quando teve que escolher a profissão de psicólogo, você teve essa dúvida, você teve crise, ou você teve outras profissões que você preferia na época? Eu tive alguma coisa. Como foi sua escolha? Desde pequeno eu trabalho com gente. Desde os 15 anos eu trabalhava na escola que eu estudava, levando o Grêmio da escola, esse tipo de coisa. As minhas notas eram muito boas, eu era bom em matemática, física e química. Essa foi minha crise. Eu queria fazer psicologia e todo mundo fala, faz engenharia, porque você é... Eu era do clube de ciências da escola e tal. Então eu tive muita pressão dos outros, muita expectativa da escola, de que eu fizesse engenharia, de que eu passasse. Mas quando eu fui fazer vestibular, eu só prestei numa faculdade para psicologia, que era onde eu queria fazer. Qual é a profissão preferida dos pais? Depende muito dos pais, mas é medicina, engenharia, economia. Historicamente são as primeiras profissões do Brasil, né? Quando o Dom João fugiu para cá com a corte, ele mandou fazer a faculdade de medicina. A faculdade surge diferente no Brasil. Isso é diferente do resto do mundo? É diferente, porque no resto do mundo as faculdades surgem pelas comunidades de ofício.
pessoas que já exerciam a profissão e constroem um espaço para a produção de conhecimento. Aqui não, aqui o Brasil é único no mundo, é o único lugar onde a corte europeia se instalou e cria um reino. E aqui se cria pela necessidade. Dom João precisava de médico e ele manda fazer a faculdade de medicina, curso de cirurgia na Bahia em 1808. O Eliseu, você está lançando também um livro infantil sobre profissões, não é? Como é esse livro? Olha, a gente sente a necessidade de cada vez a escola, desde cedo, trabalhar isso com os alunos. Então a gente criou um livrozinho que é um castor, que ele quer trabalhar, então a família inteira constrói represa, mas ele não gosta muito daquilo. E ele começa então a pensar o que ele pode fazer de diferente. Dizem para ele que a dona coruja escolhe as ocupações de todo mundo, ele vai atrás dele, ele vai conversando com os animais da floresta, perguntando como é que eles escolheram. É justamente para trabalhar com a criança isso, de que nem sempre aquilo que eu sou bom é aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que ir pelo meu desejo. Então a gente fez uma historinha aí que é bem bacana, está sendo utilizada para isso, vai ser lançado para isso. E se você voltasse à adolescência, você escolheria a mesma profissão de novo? Eu adoro meu trabalho, eu adoro trabalhar com adolescentes. Quando eu viajo, eu voltei do Macapá, semana passada, fui dar aula lá sobre orientação profissional. Cada vez a gente está levando muito essa coisa dos jogos, de fazer orientação profissional de uma maneira mais divertida, mais leve, uma maneira diferente de ensinar. Eu sou muito apaixonado, muito feliz. Eliseu Oliveira Neto, muito obrigada pela entrevista. Imagina, um prazer estar aqui.